Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário aí que você está assistindo esse vídeo, tá? Esse vídeo está sendo gravado em forma de contribuição aí para o projeto da página Polícia Brasil Humor, tá? Para ajudar aí os candidatos que vão prestar o concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, tá bom? Para auxiliar com conteúdos para a prova, beleza? Essa aqui já é a parte 2, tá? De uma sequência de 2 vídeos, tá bom? Se você ainda não assistiu a parte 1 sobre condições da ação penal, ela vai estar aqui no canal em algum local, tá? E essa aqui é a parte 2 que vai falar sobre classificação, tá? Classificações da ação penal, tá bom? Essa foi a missão que me foi dada, tá? Meu nome é Felipe Schneider, eu sou advogado, criminalista, tá bom? E eu tô aqui hoje para falar sobre a ação penal, mais especificamente sobre classificações da ação penal, beleza? Então vou compartilhar aqui já a tela com vocês, tá? Então aqui tem a página inicial, tá? Tem o meu nome completo, meus contatos, beleza? Aqui um pouco do profissional, né? Do meu lado profissional, eu sou advogado atuante na área criminal, especialista em direito e processo penal militar, especialista em direito público, tá? Pós-graduando em direito constitucional, tá bom? E membro da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, a Abracrim, beleza? Então, o tema de hoje é classificações da ação penal, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Classificações da ação penal. A ação penal, então, ela pode ser classificada em pública e privada, tá? Então, essa é a classificação básica, pública e privada, tá? A pública, ela pode ser ainda incondicionada ou condicionada, tá bom? E a ação penal privada, ela pode ser exclusiva, personalíssima ou subsidiária da pública, tá bom? A ação penal pública ela é exercida pela denúncia, tá? Denúncia. E a ação penal privada é exercida pela queixa-crime, beleza? Então essa é uma das diferenças também entre as duas, tá bom? Então vamos pormenores aqui especificar cada uma das ações penais que a gente tem no direito brasileiro, beleza? A ação penal, então um apanhado geral, né? A ação penal ela é pública, tá? Em regra. Então a ação penal ela é pública em regra. A ação penal privada, a subsidiária da pública, essas outras classificações, elas são exceções à regra, tá bom? Então a regra sempre vai ser que a ação penal ela é pública, tá bom? A ação penal ela é um exercício punitivo do Estado, tá bom? Exercício punitivo do Estado. Deixa eu só trocar o ponteiro aqui para marcar texto. Então, exercício punitivo do Estado. No caso da ação penal pública, tá? No caso da ação penal privada, ela é um exercício punitivo do ofendido, tá? Ela é a regra, como eu já falei, tá? As exceções elas são expressamente previstas na lei, tá? Na lei ou legislação, tá bom? As exceções devem estar expressamente previstas, tá? Como eu falei. O titular privativo da ação penal pública é o Ministério Público, tá? Então ele é privativo. Ninguém mais pode exercer a ação penal pública senão o Ministério Público, tá bom? Então só o Ministério Público é o titular da ação penal pública, beleza? E um detalhe muito importante também, o Ministério Público não pode, tá? Ele não pode desistir da ação penal. Então uma vez que ele ofereceu a ação penal, tá? Nós vimos na aula de condições que naquelas ações penais em que depende de representação, o ofendido ele pode se retratar da representação até o oferecimento da denúncia, certo? Aqui não, o Ministério Público ele não tem esse negócio de ele se retratar. Uma vez que ele ofereceu a denúncia aí, a ação penal, ele tem que tocar o barco para frente, beleza? Ele não pode desistir da ação penal, tá ok? Então vamos lá. A ação penal pública incondicionada, tá? Essa é a regra, tá? Ação penal pública incondicionada, beleza? Então o que dispõe lá o Código de Processo Penal? Ele fala que a ação penal é pública, tá? Então tá aí a regra já. Salvo o que? É a exceção. Quando ele diz ali salvo, né? É exceção. Então, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido, tá? Então, ela é pública, a regra. Quando ela for privada, a lei vai dispor expressamente, tá bom? Então, a lei vai dispor expressamente quando ela for privada. Parágrafo 1º do artigo 100 do Código de Processo Penal. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, tá? Que é o titular privativo, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministério da Justiça.
como nós vimos já na aula de condições, tá? Se você não assistiu a aula de condições, volta lá para você dar uma olhadinha. Na aula de condições da ação penal, tá? A gente viu lá que há algumas situações específicas em que a lei exige uma representação do ofendido ou requisição do Ministério da Justiça, tá bom? Então o Ministério Público ele pode oferecer denúncia à torta e direito, do jeito que ele achar, entendeu? Claro, dentro dos limites legais, né? Mas quando a lei exige a representação, a requisição, ele precisa dessas condições para poder fazer o exercício da ação penal, tá bom? Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo, tá bom? Então a ação penal privada ela é procedida mediante queixa, tá? Quando eu falo em ação penal pública, eu falo em denúncia. Quando eu falo em ação penal privada, eu falo em queixa-crime, tá bom? Queixa-crime, ação penal privada. Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal, tá? Esse aqui é um tipo de ação penal, tá? Que nós vamos ver, que é a ação penal subsidiária da pública. Quando o Ministério Público não oferece a denúncia, o ofendido, a vítima do caso específico, ela pode oferecer uma ação penal, né, uma queixa-crime, no lugar da denúncia, que é a ação penal pública subsidiária, ação penal privada, perdão, subsidiária da pública, tá bom? A gente vai ver com mais detalhes aqui na aula, tá? Parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Isso aqui a gente viu na aula de condições também. Então, quando o ofendido, a vítima no caso, morre ou ele é declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa-crime ou de prosseguir aqui, ó, ou de prosseguir na ação, tá? Pode ser lido também o direito de representação, de fazer representação. Ele passa ao cônjuge, tá? Que é o companheiro também, equipara-se ao companheiro, tá? Cônjuge ou companheiro, né? No caso dos casamentos homoafetivos, né? Com pessoas do mesmo sexo, 2 homens ou 2 mulheres, não é porque é cônjuge que leia-se homem e mulher, tá? O cônjuge e o companheiro são figuras equiparadas no direito, beleza? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, beleza? Então, próximo slide, ação penal pública condicionada, tá? Essa já começa a exceção, tá? A regra é incondicionada. A ação penal pública sempre vai ser incondicionada, tá? Deixa eu trocar a tela aqui, isso, para me aparecer aqui para vocês. A ação penal pública, ela é incondicionada. A regra, essa é a regra. Ela sempre vai ser incondicionada. Quando que ela não vai ser incondicionada? O que é incondicionada? A ação penal pública incondicionada é que ela não é condicionada a nada. Ela simplesmente, o Ministério Público vai lá e oferece a denúncia, né, nos termos que ele achar necessário ou dentro do prazo que cabe a ele, ele vai lá, oferece e pronto, acabou. Tá? Então ela não depende de nada. Essa é a regra. Aí a ação penal pública condicionada, tá? Ela já começa as exceções. Essa já é uma exceção. Por quê? Porque a lei tem que expressamente prever a condição para essa ação penal continuar. Tá? Então, qual que é a condição? Ela é condicionada de 2 formas. Ela pode ser condicionada ou por representação ou por requisição do ministro da Justiça. Tá? Então, são 2 formas de condicionar a ação penal. Ou ela pode ser condicionada por representação do ofendido, da vítima, tá? A exemplo, por exemplo, dos crimes de ameaça, tá? Crime de ameaça. Se eu sofri uma ameaça, eu só vou ser, essa ação penal só pode dar início se eu oferecer representação, se eu como vítima oferecer representação. Então ela é condicionada à minha representação. Ou requisição do ministro da Justiça em casos muito específicos também, tá bom? Então tá aqui, ó, a ação penal pública condicionada, tá? Ela é exceção no ordenamento jurídico. E por este fato necessita de expressa autorização legal, tá? Expressa previsão legal. Então a lei, o artigo da lei ou a lei tem que constar lá. Necessita de representação. Só se procede mediante representação. Só se necessita de representação. Vai ter que estar alguma expressão lá escrito que precisa dessa representação, tá? Então aqui, ó, a representação ou requisição, tá? É uma condição de procedibilidade, tá? Então a ação penal não tem início, não tem como prosseguir sem essa representação ou requisição, tá? Beleza? Detalhe, aqui o Ministério Público ele continua sendo legitimado, tá? Ele continua sendo, né? A gente viu lá a legitimidade das partes, né? Na aula de condições da ação. Então o Ministério Público ele é o legítimo da ação penal, né? É ele que é o titular da ação penal. Só que ele só pode começar essa ação penal, ele só pode continuar com essa ação penal, ele só pode dar início, pontapé ali inicial
com essa condição da representação ou da requisição, tá bom? Então a titularidade da ação penal não passa para essas duas pessoas, ou para a vítima ou para o ministro da Justiça. Ela continua do Ministério Público. Mas para que ele possa dar início a isso, ele precisa da representação da requisição, tá bom? Então aqui, quem representa é o ofendido, tá? O representante legal ou o sucessor ou curador, tá? Eu dei exemplo lá do crime de ameaça, né? Ó, tá lá no parágrafo único do artigo 147. Somente se procede mediante representação. É isso que eu tô falando, ó. Então quando vai estar expresso lá na lei a representação, somente se procede mediante representação. Então o Ministério Público só pode oferecer denúncia pelo crime de ameaça se o ofendido, no caso a vítima, né? Ou o seu representante legal, ou o seu sucessor, ou ainda o seu curador, oferecer a representação, tá? E quem requisita é o ministro da Justiça, tá? A vítima representa, o ministro da Justiça requisita. Então, o exemplo de requisição do ministro da Justiça é o crime de injúria cometido contra o presidente aqui ficou presidente da Justiça, tá? Mas não é presidente da Justiça, é presidente da República, tá bom? Peço perdão pelo meu erro, tá? Desconsiderem aqui. É crimes de injúria cometido contra o presidente da República, tá? Não é Justiça. Provavelmente fiquei muito zuretado aqui na hora de escrever e escrevi Justiça, tá? Mas é o crime de injúria cometido contra o presidente da República, tá? Ele necessita de requisição do ministro da Justiça para que a ação penal, né, para que o Ministério Público ofereça a ação penal, tá? Está escrito lá, ó, artigo 145, parágrafo único do Código Penal, tá? Código Penal. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141, tá? Que é o crime de injúria deste Código Penal. E mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como do parágrafo 3º do artigo 140 desse Código. Tá bom? Beleza. Tá aqui de novo, ó, outra previsão expressa que precisa de representação, tá? Que é o caso de expresso em lei, tá? Então tem que estar expresso ou a requisição ou a representação tem que estar expressas em lei, tá? Essas são as condições para uma ação penal condicionada, representação ou requisição, tá? Então tá ali, ó. O prazo para oferecer a representação, ele decai em 6 meses, tá? Do dia que ficou conhecida a autoria. Então, eu tenho que oferecer a representação no prazo de 6 meses, beleza? Ó, meses que seja decidida a representação. É prazo decadencial, ou seja, não se suspende e não se prorroga, tá? É um prazo decadencial, então ele não suspende, em momento nenhum, dentro desses 6 meses ele pode ser suspenso, e ele também não se prorroga, não tem como haver uma prorrogação a mais que esses 6 meses. Deu 6 meses, decai o direito, a pessoa perde o direito de fazer a representação, tá bom? Esse prazo decadencial ele não se aplica ao ministro da Justiça, tá? Ele não é aplicável ao ministro da Justiça, então o ministro da Justiça não tem um prazo de 6 meses, ou 2 meses, ou 5 meses, ou enfim, qualquer outro prazo para oferecer, para apresentar a requisição daquela ação penal, tá? Nos casos que a lei assim exigir, tá bom? Então não existe esse prazo, beleza? E a representação ele é irretratável depois de oferecer a denúncia. Então uma vez que eu representei, por exemplo, no crime de ameaça, eu fui lá e fiz a representação. Depois que o Ministério Público oferece a denúncia, eu não posso mais voltar atrás. Então esse processo vai tocar o barco aí, vai até os seus ulteriores termos, até o fim, até a sentença penal condenatória ou absolutória, dependendo do caso. Beleza? Então, depois que eu ofereci a denúncia, eu não posso mais me retratar dessa representação, tá? Então, digamos que eu fui na delegacia, registrei um boletim de ocorrência por um crime de ameaça. Lá no meu termo de depoimento, eu já constei lá, já deixei consignado lá que eu quero representar, eu tenho interesse em representar. Assinei o termo, esse termo foi tudo junto ali para o Ministério Público. O Ministério Público pode sim dispensar o inquérito policial, nesse caso, ou se ele não quiser dispensar, se quiser aproveitar, mas ele pode dispensar o inquérito policial nesses casos de crimes que necessitam de representação, se os autos ali, se tudo que foi coletado em sede da delegacia, por exemplo, já for suficiente, tá bom? Então, chegou lá, o Ministério Público olhou e falou, não, beleza, ele representou aqui, mas eu não vou denunciar agora, vou deixar aqui na gavetinha aqui, porque eu tenho mais trabalho e tal. Beleza. Se antes dele oferecer a denúncia, eu for lá e falar, não, ó, eu não quero mais, não quero mais fazer, quero me retratar, eu tava de cabeça quente, não quero mais representar. Aí o Ministério Público não pode oferecer a denúncia, tá? Se eu não tiver a minha representação, se eu for lá expressamente falar que eu não quero mais representar, me retratar, ele não pode oferecer a denúncia. Uma vez que ele ofereceu a denúncia, aí eu não tenho mais essa possibilidade de ir lá e falar que não quero mais, tá bom? A ação penal ela é privada, tá? Então a pública já foi.
beleza? Então a pública ela é condicionada ou incondicionada. Incondicionada é a regra e condicionada é a exceção. Condicionada ela pode ser condicionada ou à representação ou à requisição, beleza? Ponto. Agora vamos para a ação penal privada. Ação penal privada, né? Então, há determinados casos, o legislador atribuiu ao particular a legitimidade para a população penal, mediante a apresentação de queixa-crime, que é uma espécie de denúncia do particular, tá? Então, é aquela peça inaugural da ação penal privada é a queixa-crime e da ação penal pública é a denúncia, beleza? Nos crimes contra a honra cometidos contra funcionários públicos, né, a gente tem uma exceção aí, tem uma exceção à regra, né, uma exceção da exceção, vamos dizer assim, né, que é a súmula 714 do STF, tá, que ela fala o seguinte: nos crimes, por exemplo, contra a honra cometidos contra funcionários públicos, em razão da função deles, então se eu cometo um crime contra a honra, se eu difamo um funcionário público em razão da função dele, ele pode oferecer uma queixa-crime contra mim, tá, ou também o Ministério Público, tá, pode intervir e oferecer uma denúncia contra a minha pessoa também, tá? Porque a legitimidade para oferecer essa ação penal é tanto do ofendido quanto do Ministério Público, né? É uma legitimidade concorrente. Tá? A gente viu isso lá na aula de ações de condições da ação também, por expressa previsão da súmula aí 714 do STF. Beleza? Próximo. A ação penal privada, tá? Ação penal privada. Ela tem as 3 classificações que a gente colocou lá. Ela pode ser exclusiva, ela pode ser personalíssima ou ela pode ser subsidiária da pública, tá? Essas são as 3 classificações da ação penal privada. Então vamos para a primeira aqui, que é a exclusiva. A ação penal privada propriamente dita. Então a exclusiva é a propriamente dita, que ela pode ser exercida pelo ofendido, tá? Pelo seu representante legal, no caso, por exemplo, dos menores de idade, tá? Ou pelo CAD. Por exemplo, no meio do processo ali morreu a vítima. Estava no meio do processo, a vítima morreu. Tá? Esse processo ele pode continuar, tá? Porque a vítima pode continuar sendo representada ou pelo seu cônjuge, ou pelo seu ascendente, ou pelo seu descendente, ou pelo seu irmão. Tá? Se morre o acusado, daí não, daí o processo é extinto, né? Por extinção, pela morte do acusado. Tá? É uma causa de extinção do processo. Beleza? Mas se morre a vítima, o processo não é extinto, o processo pode continuar desde que o cônjuge, ascendente e descendente intervenham no processo também. Tá? O processo continua tocando o baile normal ali. Beleza? Tá? Então, o prazo de 6 meses, então, vou colocar aqui, prazo de 6 meses, a contar do dia do conhecimento da autoria, sob pena de extinção da punibilidade pela decadência. Tá? Então, por exemplo, na ação penal exclusiva. O ofendido, eu sofri um crime contra a honra, uma difamação. Eu tenho 6 meses do dia que eu conheci a autoria do delito, ou seja, do dia que eu fiquei sabendo quem me difamou, tá? Eu identifiquei, fulano de tal que foi que me difamou. A partir desse dia, eu tenho 6 meses para apresentar a queixa-crime, tá? Se dentro desses 6 meses, por exemplo, no segundo mês ali, depois que aconteceu isso, eu venho a falecer, morri, certo? A partir dessa para melhor. O cônjuge, tá? Aqui, ó, o CAD, daí o CAD entra em ação. O cônjuge, né? Ou seja, a minha esposa, a minha companheira, um pai ou mãe, ou um filho, ou um irmão, podem intervir no processo, podem entrar no processo e oferecer a queixa-crime em meu nome, tá? Dentro desse prazo decadencial dos 6 meses, beleza? Então, se estourou 6 meses, daí ninguém mais tem direito, nem eu, enquanto vivo, nem os meus sucessores aí, o cônjuge, ascendente e descendente, e depois que eu morri, tá? Então estourou o prazo de 6 meses, estourou o prazo de 6 meses, não tem mais como oferecer a queixa-crime, tá bom? Então a ação penal privada ela pode ser oferecida dentro do prazo decadencial de 6 meses. Está previsto lá no artigo, tá? 38 do CPP, beleza? E artigo 103 do Código Penal também. Tá? Então, ela tem que ser exercida dentro desse prazo de 6 meses. Beleza? Então, é importante vocês entenderem isso. Se eu morri, né, se a vítima, né, que é o ofendido ali, daquele crime de contra a honra, por exemplo, morreu durante o prazo de 6 meses, o cônjuge, né, ou ascendente ou descendente, ou irmão, podem entrar no processo e continuar o processo em nome daquele que faleceu. Tá? Se o processo já tiver sido iniciado. Se ainda estou dentro daquele prazo para oferecer a queixa-crime, não ofereci ainda, eles podem oferecer em meu nome, tá bom? Se eu faleci.
tá? Desde que seja dentro do prazo de 6 meses. E ele não se suspende nem se interrompe, tá bom? Então, por exemplo, eu sofri um crime contra a honra, de difamação, tá? Ou injúria, ou calúnia, que seja. Eu tenho prazo de 6 meses para entrar com essa queixa-crime, para exercer o meu direito de ação penal, para entrar com a queixa-crime. Se no terceiro mês eu venho a falecer, tá? Morri, o meu cônjuge, né? O meu ascendente, ou por exemplo, um irmão meu, pode oferecer no meu lugar, né? Pode oferecer em meu nome a queixa-crime, dentro do prazo de 3 meses, porque 3 meses já tinham se passado, entendeu? Então ele tem que ficar dentro daquele prazo de 6 meses, o prazo máximo de 6 meses. Não é porque eu morri que começa a contar de novo o prazo de 6 meses, tá? Se eu morri no terceiro mês, na metade do tempo, o meu cônjuge, ascendente ou descendente ou irmão, ele tem os 3 meses restantes até o fim do prazo para oferecer essa queixa-crime. Beleza? Acho que ficou claro esse ponto aí, né? Então, a ação penal privada ela pode ser também personalíssima, tá? A personalíssima só existe uma hipótese no direito brasileiro de ação penal privada personalíssima, tá bom? Que ela só pode ser oferecida pelo ofendido. Então, o cônjuge, ascendente, descendente, representante legal, esse pessoal não entra em cena. Só quem foi o ofendido que pode oferecer a queixa-crime, tá bom? Então, qual que é essa hipótese? É a hipótese do artigo 236, do artigo 236 do Código Penal, tá? Que ele fala o seguinte: é o crime de contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior, tá bom? Então, dá o migué ali, né? Vai casar e fala que, né? Inventa um monte de coisa, isso é crime, tá? Ficar dando muito migué aí na hora de casar, inventando mentira, então pode incorrer nesse crime aqui. Só quem foi ofendido, só quem foi a vítima desse crime pode oferecer a queixa-crime, tá bom? Então tá aqui, ó. Por ser uma ação personalíssima, não admite intervenção dos representantes legais ou sucessores, tá? Representante legal, no caso menor de idade, ou de quem está enfermo, por exemplo, ou do cônjuge, ascendente, descendente e irmão, que é o CAD, tá bom? Então, o prazo aqui também é de 6 meses, a contar do conhecimento da autoria, sob pena de extinção da punibilidade pela decadência, tá? Então, se eu não oferecer a queixa-crime dentro do prazo de 6 meses, eu fui a vítima desse crime aqui, ó, que eu contraí casamento induzido a erro, né? Então eu sou a vítima desse crime. Se eu não oferecer a queixa-crime em 6 meses, aquele que cometeu o crime não pode ser mais punido, tá? Porque operou-se aí a extinção da punibilidade, tá bom? Essa é a consequência, tá? Então, se a queixa-crime não for apresentada no prazo de 6 meses, em qualquer das hipóteses aqui de ação penal privada, aquele que cometeu o crime não pode ser mais punido, porque a punibilidade dele está extinta, tá? Pelo artigo 103, tá? Artigo 103 do Código Penal. É a previsão que fala lá sobre a extinção da punibilidade pela decadência. Beleza? Então, ação penal privada subsidiária, tá? Que é a subsidiária da pública. O que é a ação penal subsidiária da pública? É a ação penal, tá? Que ela para ela ser intentada, para ela ser exercida, ela depende da inércia do Ministério Público em promover a denúncia. Então, o Ministério Público é o titular da ação penal, tá? Aquela ação penal, ela é pública. O Ministério Público ele tem por dever oferecer a ação penal, tá? Porque ele não pode desistir da ação penal, então ele tem dever de entrar com a ação penal. Se o Ministério Público não oferece essa denúncia dentro do prazo legal que cabia a ele oferecer, eu como vítima daquele crime, eu posso ir lá e oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. Então eu posso oferecer uma queixa-crime em substituição à denúncia que o Ministério Público deveria ter oferecido, mas não ofereceu. Entendeu? Então é isso que é a ação penal subsidiária da pública, tá? Então vamos ver o que fala aqui o Código de Processo Penal. Ele fala o seguinte, artigo 29, será admitida a ação privada, tá? Então é admitida a ação privada, a ação privada é aquela que é feita pelo particular mediante queixa-crime. Nos crimes de ação pública. Então, por exemplo, eu sou vítima de um furto, tá? O crime de furto é um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Então o Ministério Público vai lá, oferece a denúncia sem nenhuma condição, sem precisar da minha representação, sem nada, beleza? Se o Ministério Público não ofereceu essa ação penal pública, tá? Dentro do prazo legal que cabia a ele, tá bom? Eu posso ir lá e oferecer a ação penal privada, uma queixa-crime, tá bom? Isso acontece, isso pode acontecer, beleza? Só que um detalhe importante, cabe ao Ministério Público, tá? Cabe ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la
oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal, tá? Então aqui, ó, importante, a ação originalmente é pública, mas por desídia, ou seja, por inércia do Ministério Público, ela não é proposta, então ela vira uma ação privada, tá? Só que o Ministério Público ele não perde a legitimidade dele, ele não perde a titularidade da ação, ela fica substituída pelo particular. Então o particular substitui a titularidade. Se o particular, durante esse processo, durante o decorrer do processo, ele for negligente em algum ponto, o Ministério Público pode retomar a titularidade, né? E pode intervir em todos os atos também, pode aditar a queixa, pode repudiar, pode oferecer denúncia substitutiva, caso aquela queixa não preencha os requisitos legais, entendeu? Então ele não perde a ação dele, ele só fica meio que de escanteio, ele fica no banco de reserva, vamos falar assim, né? Então, se o titular da ação lá privada, no caso da subsidiária da pública, né, o particular, não jogar bem, né, no processo, o Ministério Público pode ir lá e sacar ele fora e entrar no lugar dele, tá bom? Fazendo uma analogia aí para ficar mais claro. Beleza? Outro detalhe importante. A promoção de arquivamento, tá? A promoção de arquivamento não enseja a apresentação de queixa-crime subsidiária da ação pública, ou ainda a devolução dos autos à polícia ou a requisição de diligência. Então, se o Ministério Público promoveu o arquivamento, porque ele entendeu que não tinha condições da ação lá e ele pediu para arquivar. Ou se ele devolveu o processo para a polícia realizar alguma diligência, enfim. Esses fatos por si sós, né, esses fatos não dão direito daquele particular, daquela vítima, oferecer a ação subsidiária, tá bom? Então ele só vai oferecer a ação subsidiária, o particular só pode oferecer a ação penal privada subsidiária da pública, se o Ministério Público perder o prazo para oferecer a ação, tá? Se ele não oferecer a ação, se ele não oferecer a ação no prazo legal. Se ele pedir o arquivamento, se ele pedir diligência para a polícia, enfim, vocês podem perceber que ele não houve uma inércia dele, ele trabalhou, entendeu? Ele fez alguma coisa no processo, ou ele pediu arquivamento, ele pediu umas diligências, tá? A ação penal subsidiária da pública, ela só vai ocorrer quando tiver a inércia do Ministério Público. O Ministério Público sentou em cima do processo e falou, não vou fazer nada aqui, entendeu? Aí sim, deu o prazo, terminou o prazo dele, aí o particular pode ir lá e oferecer a ação penal privada subsidiária da pública, beleza? Então, aqui, ó, como eu falei, o MP não perde a sua legitimidade, então o MP não perde ele não deixa de ser o titular da ação penal, tá? Ele fica no banco, né? Ele vai para o banco de reserva e fica ali, só observando, mas ele não perde a legitimidade, ele não perde o direito de agir naquele processo, beleza? Então, outra diferença aqui, ó, o prazo para apresentação da queixa-crime subsidiária da pública, tá? É de 6 meses também, beleza? Aquele prazo decadencial padrão. Só que é a contar do dia do encerramento para o MP oferecer denúncia, tá? Então, a contar do dia, que ficou um do errado aqui, não. É a contar do dia do encerramento para o MP oferecer denúncia. Então, o MP tem aí os 15 dias para oferecer denúncia, certo? Quando o réu é solto. Passou esses 15 dias, ele não ofereceu a denúncia, ficou inerte, ou seja, se quedou inerte ali, não sentou em cima do processo, como ele costuma falar, né, e não fez mais nada, aí o particular, né, a vítima, no caso, por exemplo, aquele exemplo que eu dei do furto, pode ir lá e oferecer, né, a queixa-crime subsidiária da pública. Só que ele tem também continua tendo 6 meses a partir daquela data. Então, digamos que hoje era o último dia de limite para o Ministério Público apresentar aquela denúncia no crime de furto que eu fui vítima, tá? Se o Ministério Público não apresentou a denúncia dentro dos 15 dias, que terminava hoje, a partir de hoje, eu, como vítima daquele crime de furto, eu tenho 6 meses, caso eu queira, tá? Eu tenho 6 meses, se é caso eu queira, lógico. Eu não sou obrigado a fazer isso, tá? Porque quem é obrigado é o Ministério Público, eu não sou obrigado a apresentar queixa-crime. Mas caso eu queira, eu posso, dentro de 6 meses, a partir de hoje para frente, 6 meses, oferecer uma queixa-crime subsidiária da pública. Beleza? Então aqui, ó. A perda desse prazo não causa extinção da punibilidade, mas só a exclusão da legitimidade. Tá bom? Então, como aqui se trata de uma ação penal pública, que não foi
proposta dentro do prazo legal, e daí eu substituir ela por uma privada, se eu perder o prazo de 6 meses, eu não importa na extinção da punibilidade daquele ofensor, entendeu? Então aquele acusado que cometeu o crime de furto, ele não vai ter a sua punibilidade extinta, tá? Ele continua passivo de responder pelo crime. Só que eu, né, porque dentro dos 6 meses eu não ofereci, então eu já não posso mais oferecer, eu tenho que oferecer dentro dos 6 meses. Se passou 6 meses, eu já não posso mais oferecer, tá bom? Então na ação penal privada exclusiva e na personalíssima, se eu não ofereço, porque essas são ações penais privadas por excelência, tá? Então, se eu não ofereço a queixa-crime dentro do prazo de 6 meses, aquele acusado, aquele ofensor, ele não pode ser mais punido, né? Ocorre a extinção da punibilidade. Aqui, na ação penal privada subsidiária da pública, não ocorre a extinção da punibilidade, porque a ação penal ela é privada. Ela não deixa de ser uma ação penal privada. Ela só foi substituída, né, em certos pontos, por uma queixa-crime, tá bom? Então, a consequência aqui só que passou 6 meses eu só não posso mais oferecer. Mas o Ministério Público continua tendo o poder de oferecer uma denúncia, caso ele queira, dentro do prazo prescricional do crime. Então, se o crime ainda está dentro do seu prazo prescricional, o Ministério Público pode oferecer ainda assim a denúncia. Beleza? Então, aqui, ó, princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Tá? O que é esse princípio? Esse princípio já caiu em prova também, é importante entender. Este denominado princípio é inerente à ação penal privada, então só cabe a ação penal privada, tá? Vou explicar. A ação penal privada deve abranger todos os agentes que praticaram o delito. Não pode o autor, no caso a vítima, escolher dentre eles qual vai ser processado, tá? Então, na ação penal pública, que é a denúncia oferecida pelo MP, na ação penal pública, o Ministério Público ele pode pegar um fato lá que tenha 4, 5 envolvidos e oferecer a denúncia contra um envolvido só, ou contra 2. Ele vai fazer a interpretação dele e vai oferecer a denúncia, tá? Então, digamos que deu um rolo lá, um entreveiro, um fato lá. Então, tinha 5 pessoas no rolo lá envolvidas. Então, o Ministério Público pega o fato, pega o entreveiro, olha e fala, não, dessas 5 aqui, só 2 praticaram o crime, as outras 3 não praticaram. Então, eu pego essas 2 e ofereço denúncia contra elas. Ponto, tá? Na ação penal privada isso não é possível, tá bom? Por causa desse princípio da indivisibilidade. Então, se no entreveiro tinham lá 5 pessoas envolvidas, o ofendido, né, a vítima, que nesse caso vai ser o autor da ação penal, ele tem que oferecer a queixa-crime contra 5 pessoas. Ele não pode oferecer contra só uma, ou só 2, ou só 3, tem que oferecer contra 5, por causa do princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Beleza? Então, vamos ver lá o artigo 48, ó. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, tá? Então, a queixa contra qualquer dos autores do crime, ó, a queixa contra um autor obrigará ao processo todos, ou seja, vai chamar para o processo todo mundo. E o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade, tá bom? Então, artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá, tá? Mais uma aplicação do princípio da indivisibilidade. Então, se, por exemplo, lá no meio do processo, tá? Da queixa-crime, o ofendido, aquele que entrou com a queixa-crime, que a gente chama de querelante, né? O querelante é quem entra com a queixa-crime, que é a vítima. Então, ele entra com a queixa-crime, se lá no meio do processo ele tem a possibilidade de renunciar, entendeu? Ele fala assim, não vou mais continuar com isso daqui. Se ele renunciar o seu direito de queixa em relação a um dos autores do delito, né, um daqueles 5, a todos vai se aproveitar, entendeu? Então ele não pode renunciar para um, não, eu vou renunciar, eu não vou apresentar queixa-crime contra o fulano, mas contra o ciclano, o beltrano, eu vou apresentar, entendeu? Não pode, tá? Ele tem que apresentar contra, ou apresentar contra todos, ou não apresentar contra nenhum. Beleza? É basicamente isso daí, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Então agora vamos para as questões, tá? Antes de entrar nas questões, vamos fazer um apanhado geral aqui. Classificações da ação penal. A ação penal ela pode ser pública, tá? Ou privada. Pública ou privada, tá? Pública ou privada. A ação penal pública, ou ela é condicionada ou ela é incondicionada, tá? Ou melhor dizendo, ou ela é incondicionada ou ela é condicionada. A incondicionada é a regra.
Basicamente, todas as ações penais do Código Penal, do direito brasileiro, são incondicionadas. Algumas exceções ocorrem, né, quando pedem uma representação, uma requisição do Ministério Público, daí ela vai ser incondicionada. Tá? Então, a ação penal, ou ela é pública, incondicionada ou incondicionada. Ou ela pode ser ainda privada. A ação penal ela pode ser privada, tá? Que é aquela exercida pela vítima, pelo ofendido. Tá bom? A privada ela pode ser privada ou ela pode ser exclusiva, que é a propriamente dita, tá? Ou ela pode ser personalíssima, ou ela pode ser subsidiária da pública. São essas três, tá bom? Então, nós temos dois tipos de ação penal pública, que é a condicionada e a incondicionada. Nós temos três tipos de ação penal privada, que é a exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Tá? Então, uma questão de perguntar quais são as ações penais privadas, né? Ou como são classificadas as ações penais privadas? Exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Como são classificadas as ações penais públicas? Condicionada e incondicionada. Pronto. Perdão. Certo? Então vamos para as questões que a gente vai aprender na prática. Questão. O direito que tem o Estado de levar ao conhecimento do juiz um fato que tem a aparência de infração penal. Então, um fato que tem a aparência de infração. Por que aparência? Porque ele vai ser apurado ainda, né? Na instrução probatória aí do processo. Indicando-lhe o pretenso autor. E, ao mesmo tempo, pedindo-lhe a aplicação do direito penal objetivo, é o famoso direito de ação penal. Tá? Beleza, aqui é uma explicaçãozinha. Tá? Ponto. Entretanto, a ação penal possui várias classificações. Ó, a ação penal possui várias classificações. De acordo com o sujeito que detém a sua titularidade. Tá? Por que de acordo com o sujeito que detém sua titularidade? Porque ela pode ser ou pública ou privada. Tá? A pública, quem tem a titularidade é o Ministério Público, e a privada, quem tem a titularidade é a vítima ou ofendido. Tá? De acordo com os requisitos necessários para sua propositura, etc. Vamos supor, tá, que ocorra crime de difamação entre dois irmãos. O irmão difamou o outro, sendo que ambos são maiores de idade. Ou seja, essa informação é importante. Se ambos são maiores de idade, então não há que se falar em representante legal, nada disso. Então os dois são legitimados para entrar com a ação penal, tá? Porque eles são maiores de idade. Onde um deles passa a difamar o outro. O tipo de ação penal que deverá ser proposta é: alternativa A, aqui é a prova de Polícia Civil de Rondônia, né? Rondônia. Deu um branco agora, me desculpa. Então, a FUNCAP, prova de 2009, tá? Opa, aí fala aqui, ó. Alternativa A, ação penal pública condicionada à requisição do Ministério Público. Então, qual tipo de ação penal que vai ser aplicada a esses dois irmãos que um difamou o outro? Ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça. Não, nem a pau, né? Então, não tem nada a ver com o Ministério da Justiça aqui. O Ministério da Justiça vai entrar em ação aqui em situações muito específicas, né? Quando é crime contra o presidente, por exemplo, ou quando é crime praticado por estrangeiro contra o brasileiro no exterior, entendeu? São crimes que envolvem a soberania nacional, tá? Aí o Ministro da Justiça entra em cena, beleza? Esse crime de difamação, um difamou o outro aqui, não tem nada a ver com o Ministro da Justiça, então tá errado. B, a ação penal privada personalíssima, tá? A ação penal privada personalíssima, eu já falei, só existe uma possibilidade, que é aquela de contrair o matrimônio lá induzido a erro, tá? Que é aquela possibilidade do artigo 236 do Código Penal, tá? 236 do Código Penal. Então, essa aqui também não é. Beleza? A C, ação penal pública incondicionada, tá? Não é ação penal pública, porque aqui é um irmão difamando o outro, então não envolve a ordem pública, não envolve o interesse público. Então, não é ação penal pública, tá? Ação penal privada, tá? Ou é ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou de seu representante legal. Então não é que se fala representante legal aqui, tá? Porque os dois são maiores de idade e não é representação aqui, não precisa de representação, não é uma ação penal pública condicionada, tá? É uma ação penal privada exclusiva, né? Ou a propriamente dita, que é um crime de difamação, um difama o outro, então eu vou lá e ofereço uma queixa-crime contra ele, ponto, tá? É ação penal privada, simplesmente falando. Beleza? Próxima questão, então aqui é a alternativa D. Próxima questão. Sobre o tema ação penal. Assinar a alternativa que, embora não esgote toda a classificação, apresenta classificações corretas das ações penais quanto ao exercício, tá bom? Então a prova do IBAD, a banca, 2017, Polícia Civil do Acre, agente de Polícia Civil, tá? Alternativa A, ação penal privada personalíssima, então aqui as classificações. Ação penal privada personalíssima, comum e subsidiária da pública. Comum, né?
Vamos à alternativa B. Ação penal pública condicionada à requisição e condicionada à reclamação. Ó, nada a ver. Reclamação. Não existe ação penal condicionada à reclamação, tá? Ou ela é condicionada à representação, ou ela é condicionada à requisição. Nada a ver falar em reclamação aqui. Beleza? Então elimina isso. Não tem nada a ver falar em reclamação, tá? Então essa B não é, né, a pau. A C. Ação penal privada incondicionada. Ação penal pública condicionada. Não, também está errado. Então não se fala em ação penal privada incondicionada, tá? Ação penal privada, se fala em ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada. Beleza? Essa nomenclatura aqui está errada. Em que pese, se você considerar as ações penais privadas, elas são incondicionadas, porque elas não dependem de nada, só depende da vontade do ofendido, tá? Mas para conceituação doutrinária, aqui conceituação do Código de Processo Penal também, não se fala em ação penal privada incondicionada, se fala em ação penal pública incondicionada. Tá bom? Então, elimina esse aqui também. Vamos para a próxima. Acho que parece que deu um delay aí, já voltou, né? Ação penal pública condicionada à representação e à reclamação. Então, a ação penal pública condicionada à representação, beleza. E a reclamação, de novo, tem nada a ver com reclamação aqui, beleza? Alternativa E, ação penal pública personalíssima e ação penal pública subsidiária da ação privada. Nada a ver também, entendeu? Então, ação penal pública personalíssima, ok, existe, tá? Mas ação penal pública subsidiária da ação privada, essa não existe, tá? Então, aquele particular que deixou de oferecer queixa-crime, o Ministério Público não pode ir lá depois e querer oferecer a ação pública, tá? A denúncia. Tá? Pode ocorrer o contrário, mas desse jeito não ocorre. Então, a alternativa correta aqui é a letra A, que é a ação privada personalíssima. Essa existe, só existe uma possibilidade no direito brasileiro, como eu já expus, né? A comum aqui lê-se ação pública, tá? Então dá para ler aqui que é a ação pública, ou a subsidiária da pública, que é aquela que é intentada quando o Ministério Público não oferece a denúncia e deixa de oferecer a denúncia. Beleza? Então, a próxima. Sobre a ação penal pública condicionada, é correto afirmar que, tá? Banca Fumarc, que é a banca do último concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, tá? Titular de serviço, notas, registro, critério de provimento, tá? Do TJ Minas Gerais. Então ela fala assim, sobre a ação penal pública condicionada, né? Sobre a ação penal pública condicionada, é correto afirmar que, no silêncio da lei, a ação penal dependerá de representação do ofendido para a sua proposta. Não. No silêncio da lei, a ação penal não dependerá de representação, tá? Não é que ela dependerá, ela não dependerá. Beleza? Então, o prazo para o oferecimento da representação do ofendido é de 6 meses contados a partir da data do fato. Não é da data do fato, é da data do conhecimento da autoria do fato, tá? Na data que eu conheci quem foi o autor do fato, quem foi o ofensor, aí a partir daquela data eu tenho 6 meses para oferecer a representação. Segundo a disciplina do Código de Processo Penal, é possível a retratação da representação até o recebimento da denúncia. Não é até o recebimento da denúncia, certo? É até o oferecimento da denúncia, tá bom? Então, uma vez oferecida a denúncia, eu não posso mais oferecer a retratação, tá? Eu só posso me retratar daquela representação até o momento do oferecimento da denúncia. Beleza? Depois que ofereceu, eu já não posso mais. Então, sobrou só a alternativa D, né, que fala: o Código de Processo Penal não estabelece prazo decadencial para que o ministro da Justiça apresente requisição, quando exigida for ela por lei. Está corretíssimo, tá? Então, não existe no Código de Processo Penal, em lugar nenhum da legislação brasileira, um prazo para que o ministro da Justiça faça requisição naquelas ações penais públicas condicionadas, tá? Então, o prazo é só para a representação do ofendido ou para o oferecimento da queixa-crime, né? Que é aquele prazo de 6 meses. Beleza? Próximo. Questões, alternativa incorreta relativamente à ação penal, tá? A incorreta ele está pedindo. Alternativa A. A representação será irretratável depois de recebida a denúncia. A representação será irretratável depois de recebida a denúncia. Já está aqui já, alternativa, tá? Então, a representação será irretratável depois de recebida a denúncia. Não é depois de recebida a denúncia. Ela vai ser irretratável depois de oferecida a denúncia, tá? Ela é retratável depois de oferecida a denúncia. Vamos ver as outras alternativas para ver, mas essa aqui já é a correta, beleza? Correta porque a afirmativa dela está incorreta. Então é a alternativa correta, tá? A letra B. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Certíssimo, ok.
C. Nos crimes de ação privada, o juiz, tá? Nos crimes de ação privada, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza nomeará advogado para promover a ação penal, tá? Isso é de praxe, tá? Então tá certíssima. Letra D. A ação penal nas contravenções será iniciada com um auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Também tá correta. Beleza? Então, aqui nessa questão, a alternativa A é a alternativa A que deve ser marcada, tá? Porque ela está incorreta, porque ela fala aqui que a representação é retratada depois de recebida a denúncia. Mas, na verdade, é depois de oferecida a denúncia. Então, ofereceu a denúncia, ela já é irretratável, tá? Quando chega no recebimento da denúncia, ela já está há muito tempo irretratável. Beleza? Próxima. Não cabe ação penal privada. A prova é da CESP, tá? 2021, tá? Desse ano. TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, analista de controle externo, tá? Então, não cabe ação penal privada subsidiária da pública se o Ministério Público, em vez de oferecer denúncia, promover o arquivamento do inquérito policial dentro do prazo legal. Corretíssimo, tá? Aqui, marcar como certo. É isso mesmo. Não cabe ação penal privada, tá? Não cabe ação penal privada, acho que vou aumentar aqui, fica mais fácil para vocês, né? Não cabe ação penal privada subsidiária da pública se o Ministério Público, em vez de oferecer a denúncia, ou seja, em vez dele oferecer a denúncia, promover o arquivamento. Só cabe a subsidiária da pública se ele ficar inerte, ou seja, se ele não oferecer a denúncia dentro do prazo legal. Se ele promover arquivamento, se ele pedir diligência para a polícia, se ele devolver os autos para a polícia fazer alguma inquirição, alguma diligência, não cabe a ação penal subsidiária, tá? Beleza, vamos para a próxima. Um homem, tá, que causar em sua companheira lesão corporal decorrente de violência praticada no âmbito doméstico e familiar deverá ser autuado em flagrante delito, sendo a ação penal pública incondicionada. Corretíssimo, tá? Tá correto aqui também. Ó, o homem que causar lesão corporal decorrente de violência doméstica. A lesão corporal, tá? Ela é de ação penal pública incondicionada, beleza? Porque essa é a regra, tá? A ação penal pública incondicionada é a regra. Se fosse uma exceção, teria que estar previsto lá no artigo 129, que é o artigo que trata sobre lesão corporal, teria que estar previsto lá que procede mediante representação, tá? No caso da lesão corporal de violência doméstica, praticada no âmbito de violência doméstica, ela é incondicionada, tá? Ela é incondicionada. A lesão corporal, aqui muito detalhe, ó, muito importante esse detalhe, você fazer a diferenciação. A lesão corporal leve, tá? Lesão corporal leve, do artigo 129 do Código Penal, ela se procede mediante representação, tá? A lesão corporal leve. Agora, a lesão corporal perpetrada, né, praticada no âmbito da violência doméstica contra a mulher, né, ela não depende de representação. Então, ela vai ação penal pública incondicionada, tá? Então, aqui talvez eles quiseram fazer essa pegadinha. O cara lê aqui e fala assim, não, mas a lesão corporal ela se procede mediante representação. Mas se ela decorre de violência doméstica, praticada no âmbito doméstico, ela não precisa de representação. Ela é incondicionada. Beleza? Próxima. Oferecendo o ofendido ação penal privada, subsidiária da pública, o Ministério Público, nos exatos termos do artigo 29 do Código de Processo Penal, tá? Ó, questão da VUNESP, prova de 2019, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, juiz, tá? Prova para juiz. Vocês vão ver que aqui é marmelada, tá? As questões aqui são muito fáceis quando se fala em ação penal, classificação da ação penal, condições da ação penal, as questões são relativamente fáceis, tá? Então não precisa um aprofundamento muito alto, não. Se você conseguir ler os artigos do Código de Processo Penal, se você desenvolver aí uma capacidade de decorar alguns artigos aí, você vai ver que é facinho de matar, tá? Então, a prova para juízo, ó. A. Perde interesse processual e deixa de intervir no processo. Então, nos casos de ação penal subsidiária da pública, tá? Aquela ação penal que é oferecida quando o Ministério Público não oferece a denúncia, tá? Que é oferecida por queixa-crime, o Ministério Público perde o interesse processual e deixa de intervir no processo. Não. Ele não perde nenhum interesse processual, ele continua com interesse processual e ele pode se intervir em todos os atos, tá? Isso está expressamente previsto lá no artigo 29, tá bom? Alternativa B. Pode intervir em todos os termos do processo, contudo sem capacidade recursal. Essa primeira parte está certíssima, pode intervir em todos os termos, mas ele continua também com capacidade recursal, tá? Então esse sem capacidade recursal aqui está errado. Alternativa C.
perde a possibilidade de representar pelo arquivamento do inquérito e não pode repudiar a queixa. Bem pelo contrário, ele pode repudiar a queixa e ele pode até pedir, ele pode até perder a representação pelo arquivamento, mas ele pode repudiar a queixa, tá? Então tá errado essa parte aqui. Alternativa D, pode aditar a queixa. Essa aqui é a correta. Simples. Ele pode aditar a queixa. Tá? Alternativa E, o que está errado na alternativa E? Deixa de ser parte. Não, já começou errado. Ele não deixa de ser parte, ele continua sendo parte. E passa a atuar como custos legis e não pode, por exemplo, fornecer elementos de prova. Não, totalmente errado. Beleza? Não é que ele deixa de ser parte, ele continua sendo parte. É aquilo que eu falei, tá? Lembra que eu falei do banco de reserva lá. Ele não jogou bem, porque ele não ofereceu ele não jogou bem porque ele não ofereceu a denúncia dentro do prazo legal. Mas aí veio um outro lá e ofereceu. A vítima foi lá e ofereceu a queixa-crime. Então ele ficou meio que de escanteio, assim, só observando, entendeu? Se a vítima for lá e fizer alguma coisa errada ou oferecer uma queixa-crime de forma errada, ele pode ir lá e repudiar a queixa, oferecer uma outra a denúncia em substituição, ele pode apresentar elemento de prova, ele pode intervir em todos os atos. Beleza? Então ele não perde essa capacidade, tá bom? Não é porque ele deixou de apresentar a denúncia dentro do prazo que cabia ele apresentar que ele vai perder todo o direito dele, tá? O Ministério Público continua intervindo em todos os atos. Beleza? Próxima questão. Acabou agora. Então, pessoal, é isso. Eu acho que a imagem parece que deu um delay aí no comecinho, agora no final nas questões aí, mas enfim, o importante é que a mensagem está passada, tá? De novo, estou estourando aí os 50 e poucos minutos aí de aula, mas o importante é que a gente viu todas as questões, tá? Vocês perceberam que não é uma prova difícil, tá bom? Deu para perceber também que na minha pesquisa aí das provas anteriores, a matéria, né, de ação penal, classificação, condições, ela não é uma das mais queridas das bancas, tá? Principalmente da FUMAC, que é a última banca, tá bom? Então ela não foi uma questão assim, não encontrei muitas questões da banca sobre esse assunto, tá? Então isso é um bom sinal. Então é um sinal que vocês podem fazer uma leitura aí do Código de Processo Penal e assistir essa aula aqui que já está o suficiente, entendeu? Vocês não precisam aprofundar, ficar lendo muita coisa, porque também não é uma questão, não é um assunto muito querido da banca. Então vocês podem ler, claro que tem que ver o assunto, né? Até para não chegar lá e não saber nada, né, sobre o assunto, mas não precisam se debruçar com tanta ênfase quanto outros assuntos que são mais importantes, como criminalística, talvez direitos humanos, algum outro tema ou assunto dentro de alguma matéria que seja mais importante. Beleza? De novo, muito obrigado. O material ou vai ficar aqui na descrição do vídeo ou de alguma outra forma tem meu contato aí, vocês podem pedir um material, tá bom? E agradeço mais uma vez a oportunidade. Que vocês façam uma boa prova, quando a prova chegar lá, se preparem bastante, beleza? E no mais eu estou sempre à disposição. Tchau e muito obrigado.